Israel tem fama de jovens como Davi, como o próprio Saul, que era jovem, e tantos outros como José. Eu poderia citar uma lista para você. Nabucodonosor não é à toa que foi dono do maior império que já pisou nessa terra, só perde para Jesus Cristo. O maior império, a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, representa a força. Construtor em homenagem à sua esposa de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Se tem uma coisa que esse cara não é bobo. Se tem uma coisa que ele não é alguém que faz as coisas ao léu, ao acaso. O que ele quer? Ele quer fortalecer seu reino. E o que ele quer fortalecer no seu reino? Destruir o outro reino. Mas se ele quer destruir, não é melhor matar? Não para Nabucodonosor. Para Nabucodonosor, ele entende que para eu matar uma nação, eu não preciso tirar na vida das pessoas. Eu preciso apenas tirar a possibilidade dessas pessoas de exercer raciocínio, de pensar. O que eu preciso é tirar das pessoas o desejo de querer alguma coisa. O que eu preciso é que as pessoas se entendam que é muito mais confortável viver com R$500 por mês sem precisar trabalhar. Porque você não precisa de nada. Isso é destruir uma geração. Isso é destruir uma nação. Para que você vai trabalhar, cara? Se eu te dou R$500 para você ficar em casa, para que você quer ir para a escola estudar, camarada? O conteúdo que eu vou botar lá é para você não aprender nada. Qual é a proposta? É destruir. Sempre foi destruir. Você está entendendo? Sempre foi. A proposta do mal sempre foi essa. Olha o que esse cara faz. Eu vou destruir Israel. Então como é que eu destruo? Eu faço um processo de seleção, onde eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou tirar de Israel as cabeças pensantes, filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Eu não quero qualquer um. Preste atenção. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência. Opa, a mesma coisa, não quero gente feio. Seleção. Eu quero uma turma de boa aparência, mas é para o concurso de beleza? Sim ou não? Então tem que ter mais do que beleza. Instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus. Processo de seleção. 3 anos depois, uma prova oral é feita pelo próprio Nabucodonosor, o Enem da Babilônia. Primeiro lugar passa Daniel. Segundo, terceiro e quarto lugar, seus 3 amigos. Um processo de seleção foi estabelecido. Para quê? Para que homens resolvessem problemas. Onde esse processo estoura com sucesso? Quando Nabucodonosor tem um sonho. Ninguém da Babilônia consegue interpretar. E por que o desfecho é resolvido? Porque ele fez um processo de seleção correto. Ele morreu, seu filho ficou, uma escrita está na parede. Porque preste atenção, ele acertou no processo, o filho dele está colhendo o benefício daquilo que ele fez. É assim que funciona. A vida não começou em você, querido, e ela não para em você. Quem trouxe você a esse mundo pode ter estragado, mas se você consertar, você pode consertar a nova geração. Pare e pense nisso. Está aí um processo seletivo muito bem feito por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Por quê? Porque se é para ocupar um cargo, para resolver problema na minha vida, no meu ministério, nos meus negócios, não basta ter beleza. Se tiver beleza, bem. Mas se não tiver, pelo menos que seja sábio, entendido, apto para lidar em determinados ambientes, para servir o rei. Tivessem habilidade
para viver no palácio do rei. Postura, posicionamento, mais ouvido do que língua. Isso é a Bíblia falando de processo seletivo. Quer mais? Eu tenho bastante, dá para falar até amanhã. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo exemplo, outro homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Põe para mim, por favor. Primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Verso 2. Depois veio a ele a palavra do dizendo, preste atenção. Esse é um segundo cara, homem de Deus, inquestionável. Você quer? Alguns ortodoxos conservadores em Israel, nas suas refeições, deixam uma cadeira na mesa, vazia, para Elias. Para você ver o que em alguns ambientes de Israel, o quão grande esse camarada é. Mas esse camarada tão grande, que viveu coisas tão extraordinárias, ele pediu para morrer. Ele desistiu. Ele só não desistiu de fato porque Deus o motivou. Porque se dependesse dele, ele teria desistido. E o quê? Um homem como Elias, primeira coisa, o que Elias tinha? Princípios. Elias era um cara de princípios. Elias era um cara que não negociava, que não abria concessão, que não era politicamente correto. Elias era um cara de sim, sim, não, não. A postura dele como crente era algo extraordinário. Quer mais? Vou te dar mais um adjetivo. Ele era corajoso. A mulher do rei era uma das mulheres mais perigosas da época, conhecida como matadora de profeta, o cargo cujo qual Elias é pertencente. Acabe era um dos melhores reis no que diz respeito à estrutura, à construção, à expansão. Ele era bom e ainda tinha o apoio do pai de Jezabel, Etbaal. Era um cara bom de alianças, de conexão, é verdade, no que diz respeito à estrutura humana. Então Elias não quebrava princípios. Elias era alguém corajoso. Está ali, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Então o camarada, Robson, tem princípio. O cara, Alex, tem coragem. O cara tem intimidade com, e entra numa caverna dizendo que quer morrer. Sabe o que é isso? Pecado. É porque é só alguém falhar que a gente enfia logo um pecado na pessoa. Tem gente que não pode ver o outro sob pressão. Ah, você está sofrendo isso? Muito bem. O que é que você anda fazendo de errado? Quem é que não faz nada de errado? Levanta a mão por gentileza. Ah, tem um garotinho ali que levantou a mão, né? E não sabe o que está fazendo. Tá certo? Então preste atenção. Se alguém for nos acusar de algo de errado, eu detesto essas profecias universais. Aqui tem alguém que Deus está me revelando que está doente. Ó, Deus está me revelando aqui que tem alguém que está devendo. Nossa, que alguém está com problema no casamento, com problema com o filho, que alguém fala sério, certo? Então preste atenção, o cara é um cara de princípio, é um cara de coragem, é um cara de intimidade com Deus, sim ou não? Só tem um problema ali, sabe o que é? Trabalha demais, está cansado. Cansaço. Eu aprendi uma coisa: aqueles que são bons naquilo que fazem,
Eles podem ter mais problema de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando para fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar, o irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo para tu. E se aparecer um vizinho, ainda pede para quem? Para tu. E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala para quem? Para tu. Você vê, Saúl trabalha para o pai dele, trabalha, o Davi trabalha para o pai, trabalha para o rei. O rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha 2 trabalhos, músico e limpava as arminhas. Apacentava as ovelhas. Tinha 7 não, que 3 estavam na batalha. Ele tinha 4 irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa para levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. Então deixa eu falar uma coisa para você. Isso eu falo para mim, minha mulher sabe. Nós temos vivido isso, cansaço. Tem dia que você olha e pergunta, por que amanheceu? Por que eu não morri na noite? Jesus podia ter voltado. Uma pressão desgraçada, você tem isso ou será que é só eu? Não tem um troçozinho? Você olha assim, rapaz, acordava de manhã, um salto só, pum! Hoje levanta, vê que hora? Bota para despertar, para ganhar mais tempo. Cansaço, está assim, gente, cansaço. Sim ou não? Está cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. O cara veio encontrar com ele lá, um centurião. Ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou, aqui, preste atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras, vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim, amanhã, essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou, nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo de uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado, Jezabel quer te matar, se você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, está assim de gente. Trabalha. Dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro. Parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar. No submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço, nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia, não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda, e terça na igreja, e quarta na igreja, tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo.
E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, essa aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei, sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço. Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Isso, vamos. Jesus teve sucesso porque tinha conhecimento daquilo que ele iria realizar. É outra coisa que muita gente acha que Jesus citava a Bíblia porque usava seu poder sobrenatural para lembrar de texto bíblico. Jesus usava a Bíblia por quê? Por que ele usava o texto sagrado? Porque lia. Porque se ele usava o texto, usando seu poder sobrenatural, ganhou da gente. Nós não vamos conseguir. Como é que eu ia fazer sem ler? Senhor, agora me revela agora. Isso. João capítulo 8, verso 1. Não vai rolar. Você tem que ir lá pegar João. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, toda a multidão vinha ter com ele, assentando-se e ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, apanhada no próprio ato, adulterando, e puseram no meio, e disse Jesus, e você conhece a historinha. Agora, por que você acha que eu sei o texto? Porque eu li. E por que você não sabe? E o Satanás está preso. Nem perturbou você. Conhecimento daquilo que você vai. Por isso que ele tem conhecimento. Lucas 2,46, coloca aí. Quer fazer as coisas, quer montar um negócio, não tem conhecimento do negócio. Quer construir um relacionamento amoroso, não tem conhecimento da pessoa. Quer arrumar um amigo, e aí depois reclama. Tudo para mim dá errado. Esse dia um cara falou comigo, pastor, eu vou contar minha história para o senhor ver onde eu errei. Ele me contou a história dele, eu falei, rapaz, eu estou tentando ver onde você acertou. Porque você errou foi quase tudo. Está aí, ó. E aconteceu que passaram 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos, ouvindo e, quem é que estava lá? Conversando, ouvindo, interrogando Jesus. E por que ele interrogava? Por que ele perguntava? Por quê? Aliás, essa era uma prática de Jesus. Ele só perguntava para os outros aquilo que ele já... Isso, parecia até a imigração americana. Se você já viajou para a América, você sabe como é que funciona. Você chega lá, o cara pergunta assim, quantas bagagens o senhor tem? E já está na tela. Que cor? O que você trouxe dentro? Tudo que ele pergunta, ele já... Porque ele quer saber se você está... É isso aí. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Jesus conhecia. E vou te mostrar agora como é que ele conhecia. Presta atenção. Mateus capítulo 4, verso 4. Presta atenção. Volta lá, por favor, que eu esqueci de dar um texto. Lucas 2, 47. Eu só dei o 46. Bota aí o 47, querido. E todos os que o ouviam, admiravam da sua e da sua. Isso. Por que ele respondia? Porque ele sabia o que estava falando. Você está entendendo? Tem gente que vai evangelizar alguém, se alguém colocar uma palavra, já desmontou toda a sua fé. Sabe nada. O WhatsApp ele lê o dia todo. Essas porcarias do TikTok, desses troços que a gente fica vendo assim, ó. Vem um, vem outro, passou o dia. Tempo para ler a Bíblia nós não tem. Virou até culto da Assembleia de Deus agora, não é verdade? Um culto de doutrina. Não, mas é verdade mesmo, o povo não lê nada. Diz que o crente lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê. Você tem que ler a Bíblia todo dia, rapaz. Você não abastece, você não come todo dia, toma banho todo dia, escova o seu dente todo dia. Todo dia você tem que ir lá. Eu não entendo nada, não se dane se você não entende ou não entendo. Pega lá e lê que entendi nada. E vai embora. Mas e a hora que o diabo tentar? Aí o Espírito Santo faz você lembrar.
E se você não leu? Vou lembrar do WhatsApp, aquela tentação, vou lembrar aquele vídeo que eu vi no WhatsApp. Aí você está ferrado. Não precisa entender para ler a Bíblia. Na Bíblia você lê. A hora que você precisar, ele faz você lembrar. Aí você não lê, não lembra de nada. Nem que Deus te ama e que você vai vencer. Aí não precisa nem de gigante para te vencer, até um anão. Mateus capítulo 4, verso 4. Já estava aí, o cara está rápido, está com mais fé que eu. Ele, porém, respondendo, disse: Está. O que Jesus disse? Está. E por que ele disse está escrito? Porque ele leu. Ele leu. Entendeu? Não entrou senão. Ele leu. Pastor, eu não gravo o texto bíblico. Infeliz, você não lê. Não lê. Sabe aquela historinha do garotinho que perguntou ao pai o que era aquele livro que tinha na casa dele? O pai dele falou: isso é uma Bíblia. E o garotinho falou: o que é a Bíblia? O pai falou: o livro de Deus. O garotinho falou: que legal. Passou um mês, o garotinho perguntou de novo: o que é isso, pai? Ele falou assim: menino, isso é a Bíblia. Ele falou: o que é a Bíblia? Ele falou: o livro de Deus, menino. Na terceira vez, o garotinho perguntou: o que é isso? Ele falou: a Bíblia. O que é a Bíblia? O livro de Deus. O garotinho falou assim: então por que a gente não devolve ele? Porque aqui ninguém usa. E tem umas pessoas que acham que é amuleto. E abre assim no 91. Sua casa está protegida. Você é feiticeiro, maluco. Você é feiticeiro. Se você achar que é uma Bíblia aberta, tem uns caras que botam na frente do carro. Deve ser para Deus morrer primeiro, é ou não é? O que muda a sua vida são suas decisões, gente. É assim que funciona. O diabo usou um texto bíblico, sim ou não? E aí o que Jesus falou? Aí, maluco, chifrudo, está escrito: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de... E o diabo foi lá e usou outro, e Jesus mandou outro, e o diabo usou outro, e Jesus mandou outro. Satanás falou: este conhece tudo. Tentou de um outro jeito, falou: por que você não vira super-herói e voa daqui do templo? Jesus falou: acabou os recursos literários. Também está escrito, Satanás, está lendo pouco. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo rapou fora, os anjos chegou trazendo uma comidinha que chefe de crente tem que comer. Conhecimento, rapaz, tá assim de gente. Você quer ser bem sucedido, vai montar um negócio. Antes de montar, conheça tudo a respeito do negócio que você quer montar. Vai entrar numa igreja, conheça tudo sobre o pastor, sobre a doutrina, sobre tudo. Quer casar com a pessoa, conheça tudo. Esse dia minha pessoa perguntou assim: pastor, posso casar com viúvo? Eu falei: menino, normalmente o bom é que morre, então é perigoso. Posso casar com quem já foi casado? Falei: perigoso, porque está sujo do relacionamento anterior. Mágoas e ressentimento. Posso casar com quem tem filho? Pior ainda. Posso casar com solteiro? Eu falei: com a escassez que está, perigoso. Por que está solteiro até hoje? Com a demanda tão grande, não é? A pessoa não sabe nada de nada. E pior, tem fé, meu filho, tem fé. Vou te mostrar Jesus de novo. Mateus 19, 7. Mateus 19, 7. Olha só, que coisa maravilhosa. Disseram-lhes então: por quê? Presta atenção que é uma pergunta. Por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Olha só o que eles estão fazendo, buscando o conhecimento de Jesus em torno de divórcio. O que eles sempre trazem para Jesus
São assuntos de alta complexidade. Eles são doutores da lei. E por que eles são doutores da lei? Por que eles sabem a Bíblia, talvez, até mais do que Jesus? Por quê? Eles não são Deus. Porque eles estudaram a Bíblia, porque eram rabinos, porque eram escribas, porque eram estudiosos. Pare de achar que Jesus viveu coisas extraordinárias porque era um ser celestial. Não. Ele viveu coisas extraordinárias para mostrar que seres humanos comuns podem viver coisas extraordinárias, obedecendo princípios. É isso. E um dos princípios foi a hierarquia que eu falei, e agora o conhecimento. Perguntavam a ele, como é que eu alcanço o reino de Deus? Sabe o que Jesus dizia? Como é que está escrito? Aí dizia o texto, ele dizia, muito bem, então vai e cumpre. Você quer obter sucesso? Faça como ele. Conheça